A Universidade Tiradentes, através do curso de Direito, tem o prazer de recebê-los para a abertura oficial do 12º Congresso Nacional de Direito da UNIT. Neste ano de 2013, o Congresso Nacional de Direito da UNIT, o CONAD, dá o seu primeiro passo rumo à internacionalização. O programa das palestras principais inclui 2 dos mais respeitados ministros da história do Supremo Tribunal Federal, o Francisco Rezec e o Carlos Veloso. O toque de internacionalidade é trazido por aquele que é considerado no mundo inteiro o mais importante jurista da escola positivista do direito, o austríaco Otto Fessmann, da Universidade Paris-Sorbonne, legítimo sucessor do legendário Hans Kelsen. Todos os demais palestrantes são autoridades de grandes editoras reconhecidos no Brasil e no exterior. Trata-se do melhor, maior e mais importante Congresso de Direito da UNIT e da história de Sergipe. Antes de compormos a mesa que presidirá esta solenidade de abertura, teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica de Sergipe. E para começar, uma peça de Peter Tchaikovsky, a valsa, do balé A Bela Adormecida.
também participando, e dizer da felicidade, do orgulho dos que fazem a Universidade de Tiradentes por mais uma edição deste evento em caráter nacional. Meus queridos, a cada ano os nossos dirigentes do curso de Direito investem em nomes mais consagrados, porque o propósito da Universidade de Tiradentes é sempre trazer para vocês os exemplos de cultura, os exemplos de ética, os exemplos de competência e de nomes consagrados na carreira profissional. Nesta edição, eu fico muito feliz de poder contar com a presença do professor Alvaci Alfredo, nome consagrado na Universidade Católica do Paraná, pessoa que engrandece a instituição em participar dos nossos cursos. Nós queremos também registrar a presença do professor George Lima, um nome consagrado na Justiça. Enfim, eu relacionar nomes aqui, vou cansar os senhores, e vocês tomarão conhecimento no decorrer do evento, pelos nomes de expressão, onde me consta que os senhores vão receber aqui o ministro Francisco Rezec. Quero dizer aos senhores que há uns 20 a 25 anos atrás, ele compareceu a essa instituição para fazer uma palestra. Naquela época já era um nome consagrado nacionalmente e, além de membro do Supremo Tribunal Federal, membro do Tribunal de Haia, este cidadão é de uma dignidade que encanta qualquer pessoa. Os senhores vão ter a oportunidade de ver a humildade de um cidadão, que a sua competência, a sua cultura, a sua honestidade, a sua ética é maior do que o seu corpo, da sua estatura física. É um orgulho se ouvir o Dr. Francisco Rezec. Os senhores também vão ter aqui o Dr. Carlos Mário Veloso, um homem que percorreu os seus anos no Supremo Tribunal Federal e saiu com o nome consagrado da maneira como entrou. E outros mestres que, se eu for relacionar, os senhores vão cansar. Eu quero que vocês tirem o melhor proveito daqueles que vão passar por aqui. Tomem nota, façam os seus apontamentos e, ao retornar para a sua sala de aula, junto com o seu grupo de estudo, e discutam aprendizagens, as informações que vocês receberam, que serão importantes para o crescimento de cada um dos senhores. Quero dizer aos senhores que a universidade não se limita a somente o curso diário de graduação de vocês. Nós investimos em crescimento. Hoje a universidade já tem à disposição de vocês a pós-graduação lato sensu e hoje temos o mestrado em Direito. E a universidade estará concluindo até o final deste ano um projeto ousado de ser a segunda instituição do Brasil a se instalar em Boston, nos Estados Unidos. Hoje nós temos a USP e, com fé em Deus, nós teremos a UNIT para proporcionar a vocês a oportunidade de irem buscar em outros centros conhecimentos mais nobres, mais crescidos para a grandeza da sua profissão. Assim, eu quero abraçar a todos os meus mestres pela contribuição que têm dado para a grandeza deste curso, o orgulho nosso dos egressos nossos serem pelos consagrados em concursos públicos, na magistratura, no Ministério Público e em bancas advocatícias, em setembro e julho. E, se puder, invista no seu curso, para que vocês saiam daqui tranquilos, podendo olhar nos olhos dos seus professores e principalmente da sua família, de dizer que você cumpriu a sua missão, aquela missão que os seus familiares investiram em você, ou você próprio investiu em você. Então eu quero agradecer a todos e a cada um em particular. Quero abraçar a todos, na esperança que vocês saiam daqui muito maiores do que o que chegaram, em termos de formação, de conhecimento e de conceituação de ética, porque é o que nós estamos mais precisando neste país, é ética, é responsabilidade social, é respeito pelo ser humano, e não esquecermos aquela expressão do nosso Papa Francisco, o diálogo e o respeito ao semelhante. Sejam, pois, bem-sucedidos
e muito obrigado por estarem aqui em busca do crescimento de cada um. Um abraço. Corpo docente. Dessa forma, foram instituídos os grupos de trabalhos vinculados ao mestrado em Direitos Humanos desta Universidade Tiradentes. Agradecendo a presença de todos e após essas breves informações, penso estarem reunidas as condições para passarmos a condução deste evento para a nossa mestre cerimônia. Muito obrigado, boa noite a todos. Ilustres autoridades componentes desta mesa, meus ilustres colegas professores desta universidade e de outras universidades aqui presentes, meus caríssimos alunos, onde sempre é uma convivência harmoniosa e interessante estar presente diante de uma seleta plateia de jovens interessados em tratar de assuntos de suma importância no que se refere à questão do direito e da justiça. Quero aqui deixar também a minha saudação ao ilustre professor Alexandre Pangrieri, que tem sempre mantido conosco na Pontifícia Universidade Católica do Paraná uma relação construtiva no que diz respeito à questão do ensino, seja do ensino aqui da Universidade Tiradentes, desta bela Universidade Tiradentes, seja da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde se completa 25 anos, no próximo dia 5 de outubro, da existência da nossa Constituição Democrática e cidadã, assim chamada, quando no momento da sua promulgação, de tratar do aspecto referentes à questão da igualdade, ou mais propriamente da superação das desigualdades, e do objetivo do Estado Democrático de Direito no que diz respeito à questão da governabilidade. E aí me faz, de início, trazer uma manifestação de Félix Oppenheim nos seguintes termos: igualdade e justiça possuem na realidade uma importância característica comum. Ambas só podem ser sustentadas por regras que determinam como certos benefícios ou gravames hão de ser distribuídos entre as pessoas. Pois bem, o Estado hoje enfrenta uma relação extremamente complexa com a sociedade, uma vez que esta exige dele uma permanente atuação visando o alcance de seus objetivos, ou seja, de proporcionar igualdade de oportunidades, visando a superação das desigualdades sociais, de modo a focar na concretização da dignidade da pessoa humana. Além do mais, a modernidade traz novas tecnologias, decorrentes do progresso técnico e científico, não apenas no Brasil, mas no mundo, onde as sociedades voltaram seus olhos ao Estado, pleiteando deste uma presença salvadora para os seus males, ou quando não, para o alcance das suas expectativas, seja individualmente ou, quando não, coletivamente. Essa exigência da presença do Estado, dentro dessa nova concepção de relação com a sociedade, tem se apresentado de uma certa forma ambígua, uma vez que de um lado há um apelo social de que ele atue em prol dos mais fracos economicamente, do outro, muitas são as vezes em que há uma frustração pela presença ineficiente e morosa no atendimento mais efetivo e célere das expectativas geradas. Ora, temos todos nós a lembrança muito recente
que encontrava-se arraigada dentro da sociedade brasileira, na busca de trazer para o Estado brasileiro o retorno da democracia. Este novo texto da nossa Constituição Federal de 5 de outubro de 88, que completa daqui a pouco tempo 25 anos de vigência, ainda que tenha no decorrer deste período uma somatória extravagante de emendas constitucionais, seja aquelas 6 emendas de revisão de 1994, acrescidas de 73 emendas ordinárias, e portanto um número bastante expressivo, temos que admitir, todavia, que o conjunto dos direitos fundamentais tem sido mantido incólume e, até por que não dizer, tem sido ampliado, seja pelo processo da interpretação, seja pela inclusão de novos direitos, à semelhança como se incluiu o direito à moradia dentre os direitos fundamentais do artigo 6º do texto constitucional. Aliás, há aqui que se ressaltar: temos 73 emendas ordinárias e 6 emendas de revisão. Confesso a vocês que passo num determinado momento a entender que há uma mudança feita através de um número que eu dizia há pouco extravagante, mas que na proporção entre as propostas de emenda constitucionais e aquelas que surgiram como objeto de promulgação, este número ainda se apresenta reduzido. Se não, vejamos, num levantamento feito agora ainda no início de julho próximo passado, visualizava-se de que a Câmara dos Deputados tinha apresentado, no decorrer destes 25 anos de vigência da Constituição, aproximadamente 2.900 propostas de emendas constitucionais. E a Senado Federal tinha apresentado, no decorrer destes 25 anos, um pouco mais que 1.200 propostas de emendas constitucionais. Ora, tenho que admitir que deste número extravagante de propostas de emenda, nós ficamos ainda com um número extravagante no contexto geral, mas reduzida na proporcionalidade ansiosa que se apresenta perante os legisladores constituintes dentro do Estado brasileiro. Mas, sem dúvida, esta Constituição produziu uma transformação, não apenas quanto aos aspectos de forma da Constituição, mas muito e principalmente quanto aos aspectos de matéria, quanto aos aspectos de fundo, dentre os quais destaca aqui o rol dos direitos e garantias fundamentais, esses abrangendo os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de cidadania e os direitos políticos. Norberto Bobbio, numa passagem de seu livro, diz que o problema fundamental em relação a estes direitos fundamentais, chamados por Bobbio de direitos do homem, dizia ele: hoje não há nem tanto a necessidade de justificá-los, mas o de protegê-los. Com autorização de Norberto Bobbio, poderíamos complementar contemporaneamente, dizendo que também dentro do Estado brasileiro deveremos concretizá-los e deveremos nos dias de hoje principalmente usufruí-los. Não podemos deixar aqui de lembrar que esta Constituição trouxe expressamente no seu corpo, no artigo 1º, que a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito e estabelece, dentre seus fundamentos,
a dignidade da pessoa humana. Faço esta referência para afirmar que instalou-se no nosso país, com esta Constituição, uma nova concepção e, por consequência, uma nova formatação de relação entre o Estado e a sociedade, ou entre a sociedade e o Estado. Implantou-se um Estado democrático de direito, pautado por seus fundamentos, dentre os quais destaco mais uma vez a menção à dignidade da pessoa humana e mais, realço aqui também os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, consignados no seu artigo 3º, no que diz respeito à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como a erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Assim, o texto dispõe de um lado os objetivos do Estado brasileiro e do outro as enormes expectativas postas à disposição da sociedade por decorrência daquilo que consta do corpo da nossa Constituição. Aliás, por força de tudo que nela consta, a relação do Estado brasileiro com a sociedade tem sido objeto de construção de uma expectativa enorme, onde o Estado se apresenta aos olhos da sociedade como o responsável e feitor maior de um melhor bem-estar, de uma efetiva justiça social, de concretização do bem comum, enfim, de um Estado, por que não dizer, até num certo ponto, assistencialista, até num certo ponto, provedor das expectativas e das necessidades de se estabelecer uma igualdade dentro da sociedade, de forma a proporcionar a um maior número de pessoas o alcance de uma felicidade plena, seja no contexto da sociedade na sua totalidade, seja quanto os aspectos da individualidade. Nesta mesma relação, o Estado tem se mostrado ineficiente ao atendimento dos apelos da sociedade, causando ainda em determinados momentos uma frustração generalizada, o que tem levado a manifestações de protestos por parte de uma parcela da sociedade. Relembremos os protestos de junho para cá, que vê que seus representantes tratam muitas vezes a coisa pública com descaso, e que vê no Estado um ente que não trata os iguais igualmente, ou ainda não apresenta soluções planejadas e concretas para diminuir as desigualdades existentes, ou quando não, se omite na tomada de posições para afastamento dos privilégios de que gozam determinadas camadas da sociedade. O alcance da dignidade da pessoa humana ou do conjunto de pessoas passa necessariamente pela superação das desigualdades sociais, isto é, pelo estabelecimento de uma maior igualdade entre os integrantes da sociedade, como objetivo da governabilidade. As desigualdades e a má distribuição de rendas quebram uma possível relação harmoniosa dentro da sociedade, uma vez que elas corroem o tecido social, impondo uma relação conflituosa, tensa, agressiva, e com isso estimula o aumento da criminalidade, bem como proporciona a manutenção dos piores índices sociais e educacionais. Assim, a busca pela igualdade deve continuar sendo um dos objetivos mais relevantes a ser alcançado pelos governantes e pela sociedade no Estado democrático de direito. E aqui destaca-se
Permita-me, magnífico reitor e demais autoridades, mais uma vez, a educação como fator preponderante, não só para a erradicação da pobreza, como também para tornar efetiva e real as políticas públicas de consolidação da inclusão social, almejada dentre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. A busca pela igualdade é e deve ser o objetivo fundamental de todo o Estado, que para tanto deve ter sua atenção voltada ao bem-estar da coletividade. Há uma obra de Pontes de Miranda, Democracia, Liberdade e Igualdade, os três caminhos, onde Pontes de Miranda, numa passagem, dizia o seguinte: a liberdade, reconhecida a todos os indivíduos, igualiza-os nessa condição de ser livre. E continuava: porém, igualdade é mais do que liberdade. E concluía: daí parecer que a tendência à igualdade se desenrola mais devagar que a tendência à democracia e à liberdade. Pois bem, a importância da igualdade é tal que ela se apresenta como o primeiro dos direitos fundamentais, destacada inclusive como aquela que se mostra e se apresenta já na abertura das clássicas declarações de direitos, somada ainda ser ela a que fundamenta toda a ordem jurídica para a proteção das liberdades individuais. Historicamente, assistimos no mundo jurídico uma evolução perceptível e dogmática deste princípio. Lembremos aqui que os movimentos constitucionalistas do século XVIII e revolucionários do século XIX tiveram um papel preponderante quanto à ideia de igualdade sob a ótica jurídica. Aliás, foram fundamentais no surgimento das declarações de direitos. A primeira delas, apenas para mencionar, a Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776, precursora das modernas declarações de direitos, que já consignava no artigo 1º de seu texto de que todos os seres humanos são, pela sua natureza, igualmente livres e independentes e possuem certos direitos inatos. A própria Declaração de Independência dos Estados Unidos, também de 1776, já consignava no seu artigo de que todos os homens são criaturas iguais, dotadas pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Da mesma forma, aquela declaração, por demais conhecida universalmente, que corresponde à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, produto da Revolução Francesa, que já trazia no artigo 1º do seu texto: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. O que se pretendia, na verdade, àquela época, era estabelecer a viabilidade de que os mais talentosos, os mais dotados de um esforço, os trabalhadores, ou ainda somado aos seus predicados,